Olá, pessoas lindas desse YouTube, bem-vindos de volta ao Não Tão Básica, onde a gente vive cada página com o coração na garganta. Hoje, no capítulo 31 de A Descoberta das Bruxas, preparem-se para o momento de partir o coração. Matthew finalmente encontra Diana, mas ela está muito ferida, presa no fundo de um poço. Será que ele vai conseguir salvá-la? Pegue seu chá, respire fundo e vem comigo para esse capítulo cheio de angústia e esperança. Você já sentiu o peso de encontrar alguém que ama em perigo? Antes de mais nada, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum momento dessa saga. Vimos no capítulo anterior que Diana foi sequestrada por uma bruxa que estava mancomunada com 2 vampiros. Ela foi torturada, espancada, de tudo possível para poder liberar a magia que está presa dentro dela, que essa bruxa cismou que ela era poderosa. Bom, ela não está de toda errada, né? Estão preparados para a continuação? Então vamos nessa. Capítulo 31. Está na hora de acordar, Diana. A voz da minha mãe soou baixinho, mas insistente. Eu estava exausta demais para responder e cobri a cabeça com a coxa para que ela não me visse. Meu corpo vergou e me perguntei por que sentia tanta dor. Acorde, dorminhoca. Os dedos grossos do meu pai puxaram a coberta. Uma onda de alegria dissipou a dor por um momento. Papai fingiu que era um urso e rosnou. Soltei gritinhos de felicidade. Apertei as mãos para abafar os risos, mas papai tirou a coberta e um ar gelado me tomou da cabeça aos pés. Alguma coisa estava errada. Abri um olho na esperança de me deparar com os posters coloridos e os bichinhos de pelúcia que enfeitavam meu quarto em Cambridge. Mas o meu quarto não tinha paredes cinzentas e úmidas. Papai sorriu com olhos cintilantes para mim. Como sempre, ele estava com o cabelo encaracolado nas pontas que precisavam ser penteados e com gola torta. Eu o amava de qualquer jeito e tentei levantar os braços para agarrá-lo pelo pescoço, mas os meus braços não me obedeceram. Ele notou e me puxou com delicadeza e, com seu corpo impalpável, me cobriu como um escudo. Que bom te ver aqui, senhorita Bishop. Era o que sempre dizia quando eu entrava no escritório dele lá em casa, ou quando eu descia a escada tarde da noite para pedir mais uma história. Estou tão cansada. Ele estava com uma camisa transparente que de alguma forma retinha o odor de fumaça de cigarro e dos caramelos de chocolate que guardava no bolso. Eu sei, disse papai. Os olhos dele não estavam mais cintilando, mas não pode continuar dormindo. Você tem que levantar. As mãos de mamãe se estenderam para me tirar do colo de papai. Primeiro acabe de me contar a história, mas pule as partes ruins, eu implorei. A coisa não funciona assim. Mamãe balançou a cabeça e papai me passou para os braços dela com uma cara triste. Mas não estou me sentindo bem. A minha voz infantil podia pedir um tratamento especial. O espectro de minha mãe roçou as paredes de pedra. Eu não posso pular as partes ruins. Você tem que enfrentá-las. Você pode fazer isso, bruxinha? Refleti um pouco e sacudi a cabeça concordando. Em que parte estávamos? Perguntou minha mãe, sentando-se ao lado do monge no centro da solitária. Ele se sentiu incomodado e se afastou alguns centímetros. Papai sufocou um sorriso com as costas da mão e olhou para a mamãe da mesma forma que eu olhava para Matthew. Ah, lembrei, ela disse. Diana estava trancada num quarto escuro completamente sozinha. Ficou muitas horas lá dentro sem saber se um dia sairia de lá. Foi então que ela ouviu uma batida à janela. Era o príncipe. As bruxas me trancaram aqui, gritou Diana. O príncipe tentou quebrar a janela, mas a janela era de vidro mágico e não quebrou. Aí o príncipe correu até a porta e tentou abri-la, mas a porta tinha uma fechadura mágica. Ele então tentou derrubar a porta, mas a madeira era muito dura e não cedeu.
O príncipe não era forte? Perguntei um pouco aborrecida pelo fracasso dele. Muito forte, disse mamãe com ar solene, mas não era bruxo. Foi então que Diana olhou em volta para encontrar um outro lugar por onde ele pudesse passar. Ela avistou um pequeno buraco no telhado. O buraco era grande o bastante para que uma bruxa do tamanho dela pudesse passar. Diana pediu ao príncipe que voasse e atirasse de lá, mas o príncipe não podia voar, porque ele não era bruxo, repeti. O monge se benzia toda vez que ouvia a palavra mágico e bruxo. Isso mesmo, disse mamãe. Mas Diana lembrou que já tinha voado um dia. Ela olhou para baixo e viu a ponta de uma fita prateada. A fita estava bem amarrada em volta do corpo dela, mas ela puxou a ponta e a fita se soltou. Diana jogou a fita para o lado e aí tudo que o corpo dela tinha que fazer era seguir a fita até o céu. Quando ela chegou perto do buraco lá no telhado, esticou os braços juntinhos e passou pelo buraco e saiu para o ar puro da noite. Eu sabia que você conseguiria, disse o príncipe. E eles viveram felizes para sempre, falei com determinação. Mamãe me deu um sorriso agridoce. Sim, Diana. Olhou longamente para papai, um tipo de olhar que as crianças só entendem depois que crescem. Suspirei de felicidade e não me importei mais com as minhas costas em brasa, nem com aquele lugar estranho onde corpos de pessoas podiam ser atravessados por um olhar. Está na hora, disse mamãe para papai. Ele assentiu. Diana? Era Matthew? Ele estava histérico e com sua aflição despejou uma onda de alívio e adrenalina no meu corpo. Matthew! Minha voz soou com um débil grasnido. Eu vou descer. A voz dele ecoou na parede de pedra e fez minha cabeça doer. Com a cabeça latejando, notei que tinha alguma coisa grudenta no meu rosto. Passei o dedo no rosto, mas estava muito escuro para ver o que era. Não! Disse uma voz grave e enérgica. Você não pode descer, porque não conseguirei resgatar vocês dois. Ela tem que sair daí bem rápido, Matthew. As bruxas logo estarão de volta. Levantei o rosto para ver quem estava falando, mas só vi um anel branco desbotado. Diana, presta atenção. Matthew estava mais calmo. Você precisa voar. Você pode fazer isso? Mamãe assentiu com a cabeça para me encorajar. É hora de acordar e ser uma bruxa. Os segredos já não são necessários. Acho que posso. Tentei me levantar. O tornozelo direito vacilou e tive dificuldade para posicionar o joelho. Você tem certeza que Satu não está aqui? Não tem ninguém aqui além de mim e do meu irmão Baldwin. Voe até aqui, depois iremos embora. Matthew se irritou com alguma coisa que o outro homem resmungou. Eu não conhecia o tal Baldwin, mas tinha conhecido muitos desconhecidos naquele dia. Depois de tudo que ouvira de Satu, nem Matthew me parecia confiável. Olhei em volta para encontrar algum lugar onde me esconder. Você não pode se esconder de Matthew, disse a minha mãe com um olhar agoniado para o meu pai. Ele sempre estará do seu lado. Não se preocupe, você pode confiar nele. Ele é aquele que nós estávamos esperando. Papai enlaçou pelos ombros e me lembrei do que sentia nos braços de Matthew. Alguém que me abraçava daquele jeito nunca me trairia. Tente, Diana, por favor, disse Matthew. Eu tinha que achar a fita prateada para voar, mas não havia uma fita amarrada em volta do meu corpo. Sentindo-me insegura para prosseguir, procurei pelos meus pais na escuridão. Eles estavam menos visíveis que antes. Você não quer voar? Perguntou mamãe. A magia está dentro do coração, Diana, disse papai. Não se esqueça. Fechei os olhos e visualizei a fita. Agarrei a ponta com firmeza, mirei o anel branco que cintilava na escuridão e arremessei a fita. A fita desenrolou e saiu flutuando na direção do buraco com meu corpo. Minha mãe sorriu e o meu pai sentiu o mesmo orgulho que sentiu no dia em que tirou as rodinhas de apoio da minha primeira bicicleta. Lá em cima, Matthew me observava ao lado de um outro rosto que devia ser do irmão dele. Junto aos dois,
Um monte de fantasmas admirados por ver alguém que conseguiria sair vivo de lá de dentro depois de todos aqueles anos. Graças a Deus, desabafou Matthew, esticando a mão comprida e branca para mim. Pegue a minha mão. Meu corpo perdeu a leveza tão logo ele me segurou. Meu braço! Gritei, quando os meus músculos se distenderam e o corte do meu antebraço se abriu. Matthew me agarrou pelo ombro com a ajuda de uma outra mão desconhecida. Eles me tiraram para fora da entrada da solitária e por um momento grudei no peito de Matthew. Depois o agarrei pelo suéter e me segurei nele. Eu sabia que você conseguiria. Ele murmurou com alívio, as mesmas palavras do príncipe da história da minha mãe. Não temos tempo para isso. O irmão de Matthew saiu correndo pelo corredor em direção à porta. Matthew rapidamente apalpou meus ombros para verificar os ferimentos. Abriu as narinas quando sentiu o cheiro de sangue coagulado. Você consegue andar? Pegue-a no colo e tire daqui, senão terá que se preocupar com muito mais coisas do que um pouquinho de sangue, gritou o outro vampiro. Matthew me pegou no colo como se eu fosse um saco de farinha e saiu correndo. Mordi os lábios e fechei os olhos quando o chão começou a correr debaixo de mim, como no voo que fiz com Satu. Uma mudança no ar me fez perceber que já estávamos livres. O ar fresco encheu meus pulmões e comecei a tremer. Matthew disparou na direção de um helicóptero, estacionado na estrada de terra do outro lado das muralhas do castelo. Depois pulou para dentro do helicóptero, protegendo meu corpo com o dele. Foi seguindo pelo irmão, que refletiu as luzes do painel do controle com seus cabelos acobreados. Rocei o pé na coxa de Baldwin, sem querer, quando ele se sentou, e isso fez me olhar com um misto de curiosidade e ira. Aquele rosto me era familiar. Já o tinha visto nas visões que tive no estúdio de Matthew. Primeiro, quando a armadura cintilou. Depois, quando toquei os selos do Cavaleiros de Lázaro. Achei que você estava morto. Aninhei-me no corpo de Matthew. Baldwin arregalou os olhos. Rápido! Gritou para o piloto. E logo o helicóptero decolou. De volta ao ar, lembrei de Satu e minha tremedeira aumentou. Ela está em estado de choque, disse Matthew. Essa coisa pode ir mais rápido, Baldwin? Apague-a, disse Baldwin com impaciência. Não tenho sedativo comigo. Tem sim, os olhos do irmão brilharam. Quer que eu faça? Martha se inclinou para me olhar e esboçou um sorriso. Os tremores amenizaram, mas toda vez que o helicóptero era atingido por uma turbulência, eles voltavam com a lembrança de Satu. Pelos deuses, Matthew, ela está apavorada. Faz logo isso. Matthew mordeu o lábio e uma gota de sangue interrompeu a pele macia. Ele abaixou a cabeça para me dar um beijo. Não, contou sempre para mim esquivar de sua boca. Sei o que você quer fazer. Satu me alertou. Quer me manter tranquila com seu sangue. Você está em choque, Diana. Isso é tudo que eu tenho. Deixe-me ajudá-la, por favor. Ele estava com uma fisionomia angustiada. Eu me ergui um pouco e peguei a gota de sangue com a ponta do meu dedo. Eu mesma faço isso. As bruxas não fariam mais insinuações de que eu estava sob o controle de Matthew. Suguei a gota salgada de sangue na ponta do meu dedo anestesiado. Lábios e língua formigavam e logo os nervos da minha boca sossegaram. Quando dei por mim, um ar gelado e perfumado de ervas de mártir soprava na minha face. Nós estávamos na horta de Septu. Os braços de Matthew sustentavam minhas costas doloridas e a minha cabeça se aninhava no pescoço dele. Eu me mexi e olhei em volta. Já estamos em casa. Ele sussurrou, dirigindo-se para o castelo iluminado. Isabu e Mártir, me esforcei para levantar a cabeça. Elas estão bem? Estão ótimas, disse Matthew, aninhando-me ainda mais com seus braços. Atravessamos o corredor da cozinha completamente iluminada. Eu desviei os olhos irritados pela luminosidade para atenuar o desconforto. Um dos olhos parecia menor do que o outro e apertei o maior para igualar os dois. Baldwin se mostrou curioso, Isabu furiosa e Martha sombria e preocupada. Isabu deu um passo e Matthew grunhiu. Matthew, ela começou a falar com paciência, enquanto cravava os olhos em mim com uma preocupação materna. Você tem que telefonar para a família dela. Onde está o seu telefone? Ele retesou os braços. De repente, a minha cabeça pesou, como se fosse desprender do pescoço. Foi melhor apoiá-la no ombro de Matthew. Acho que está no bolso dele.
Mas ele não vai largar a bruxa para pegá-lo, e muito menos deixar alguém se aproximar para tirá-lo do bolso. Baldwin estendeu o celular para Isabu. Use o meu. Os olhos de Baldwin percorreram meu corpo ferido com tanta atenção que pareciam sacos de gelo sendo aplicados e removidos um por cima de mim. Parece que ela está voltando do campo de batalha. A voz de Baldwin soou com uma admiração relutante. Martha disse alguma coisa em occitano e o irmão de Matthew assentiu. Ok. Ele disse, me olhando com admiração. Agora não, Baldwin, vociferou Matthew. O número de Matthew, disse Isabu abruptamente, desviando a atenção do filho. Ele disse o número e ela digitou e ouviu um débil ruído eletrônico. Eu estou bem, balbuciei quando Sarah atendeu a chamada. Me coloque no chão, Matthew. Não, sou eu, Isabu de Claremont. Diana já está conosco. Fez-se silêncio enquanto os toques gelados de Isabu passavam pelo meu corpo. Ela está ferida, mas não são ferimentos graves. Matthew devia levá-la para casa, perto de vocês. Não, Satu me perseguirá. Satu não precisa fazer mal a Sarah e a Anne. Eu disse, tentando me soltar de Matthew. Matthew, vociferou Baldwin. Deixe que Martha cuide dela ou a mantenha quieta. Fique fora disso, Baldwin. Não faremos nada que você não queira. Nós podemos protegê-la dos vampiros. A voz de Isabu soava cada vez mais distante. Mas não das bruxas. Ela precisa ficar com quem possa fazer isso. A conversa feneceu e desceu uma cortina de névoa cinzenta. Dessa vez, só retornei à consciência lá na torre de Matthew. As velas estavam acesas e o fogo ardia na lareira. O quarto estava aquecido, mas o choque e a adrenalina me fizeram tremer. Matthew me amparava de cócoras nos joelhos e examinava meu braço direito. O meu pullover estava ensanguentado e com um longo rasgão na parte onde Satu me cortara. Uma recente mancha vermelha se misturava com outras mais escuras. À soleira da porta, Martha e Isabu observavam a cena como um casal de gaviões atento. Eu posso cuidar da minha esposa, mamãe, disse Matthew. É claro que sim, Matthew, murmurou Isabu com seu conhecido tom subserviente. Matthew rasgou o último pedaço da minha manga para examinar melhor a minha pele e soltou um palavrão. Pegue minha maleta, Martha. Não, ela disse com firmeza. Diana está suja, Matthew. Diana precisa de um banho. Isabu aproximou-se em apoio a Martha. Ela está congelando e você não está conseguindo enxergar os ferimentos. Filho, isso não é ajuda. Nada de banho, disse resolutante. Por que não? Perguntou Isabu com impaciência. Fez um sinal em direção à escada para que Martha saísse. A água ficaria cheia de sangue, ele disse com uma voz firme. Baldwin sentiria o cheiro. Aqui não é Jerusalém, Matthew, retrucou a mãe. Ele nunca pisou nesta torre desde que ela foi erguida. O que houve em Jerusalém? Olhei o lugar onde o pequeno esquife de prata de Matthew costumava ficar pendurado. Logo, lógico que a historiadora tem que saber, né? Prioridades. Meu amor, eu preciso dar uma olhada nas suas costas. Está bem, sussurrei sem ânimo. Minha mente vagou à procura de uma macieira e da voz da minha mãe. Fique de bruços. Matthew, não. Você acha que estou guardando segredos, mas não sei nada sobre minha magia. Satu disse... Matthew soltou outro palavrão. Não tem bruxa nenhuma aqui, sua magia é imaterial para mim. Ele segurou sua mão fria, tão firme e segura quanto o seu olhar. Apoie-se no meu braço. Não tenha medo, estarei segurando você. Eu estava sentada na coxa de Matthew e me inclinei para repousar o meu peito na mão dele. A posição repuxou dolorosamente a minha pele nas minhas costas, mas era a melhor opção. Matthew ficou tenso. O casaco está grudado na sua pele, assim não posso ver muita coisa. Nós teremos que colocá-la na banheira antes de removê-lo. Você pode encher a banheira, Isabu? Ah, agora resolveu acatar, né? Ai, às vezes essa teimosia de Matthew me irrita, confesso. Ela saiu e em seguida ouviu-se o barulho de água corrente. Não muito quente, ele disse mansamente para a mãe. O que houve em Jerusalém? Perguntei de novo. Mais tarde, ele disse erguendo com cuidado. Matthew, o tempo dos segredos acabou. Conte logo para Diana, disse Isabu da porta do banheiro. Ela é sua esposa e tem direito de saber.
Deve ter sido algo terrível, senão não usaria o caixão de Lázaro. Toquei levemente no ponto vazio um pouco acima do coração de Marco. Ele me olhou com aflição e começou a contar a história. Uma história que brotou de seus lábios como um jato. Eu matei uma mulher em Jerusalém. Ela se interpôs entre mim e Baldwin. Houve muito sangue e eu amava ela. Ele tinha matado mais alguém, não uma bruxa, e sim uma humana. Coloquei o dedo nos lábios dele, cilando. Isso já basta, já faz muito tempo. Eu estava calma, mas voltei a tremer, porque não suportaria outras revelações. Matthew levou a minha mão esquerda aos lábios e a beijou. Ele me disse com os olhos que não podia dizer em voz alta. Depois soltou minha mão, desviando o olhar, e disse: se está preocupada com Baldwin, podemos fazer isso de outra maneira. Podemos umedecer seu casaco com compressas, ou você pode ficar debaixo do chuveiro. Pensei na água caindo em cima de mim, nas compressas pressionando minhas costas, e preferi correr o risco de uma sede eventual de Baldwin. A banheira é melhor. Marvin me colocou toda vestida e de tênis dentro da banheira com água morna. Já dentro da banheira, tratei de não encostar as costas na porcelana enquanto a água desprendia lentamente o pullover. Até que fiquei mais à vontade e comecei a mexer as pernas, dançando na água. Todos os músculos e nervos do meu corpo receberam ordens para relaxar, mas algumas se recusaram a obedecer. Matthew aproveitou que eu estava de molho para examinar o meu rosto, tocando com os dedos. De repente, ele franziu a testa e chamou por Martha. Ela chegou com uma grande maleta preta medieval. Ele pegou uma lanterninha e, quando observou os meus olhos, apertou os próprios lábios com força. Bati com o rosto no chão, eu expliquei. Está quebrado? Não, Moncó, só está muito machucado. Martha se apressou em abrir um pacote e uma aragem de álcool entrou pelo meu nariz. Matthew passou um chumaço de algodão pela parte pegajosa do meu rosto e me agarrei nas bordas da banheira com os olhos cheios de lágrima. Ele descartou o algodão, agora escarlate. Cortei o rosto numa pedra. Falei com displicência para apagar as lembranças de Satu e da dor que trazia de volta. É superficial, não precisa de pontos. Você é alérgica a algum medicamento? Balancei a cabeça negativa. Matthew chamou a Martha novamente e ela chegou com uma pilha de toalhas nos braços. Ele falou uma lista de remédios e ela sentiu, enquanto sacudia o molho de chaves que tirara do bolso. Uma droga soou em especial. Morfina? Perguntei com o coração acelerado. É para aliviar a dor. Os outros remédios são para combater o inchaço e a infecção. O banho tinha aplacado a ansiedade e o meu estado de choque, mas a dor estava realmente piorando. A perspectiva de não sentir mais dor era tentadora, e ainda relutante concordei com a morfina desde que saísse da banheira. Ficar de molho naquela água cor ferrugem já estava me deixando enojada. Matthew, no entanto, quis examinar meu pé direito antes que eu saísse da banheira. Ele ergueu minha perna para fora da água e apoiou a sola do meu tênis no seu ombro. Foi com contato suave e foi assim que fiquei sem fôlego. Isabu, pode vir até aqui, por favor? Isabu e Martha esperavam pacientemente no banheiro, prontas para atender ao filho se fosse preciso. Aproximou-se de Matthew, posicionou-se atrás de mim para desamarrar os cordões encharcados do tênis e descalçá-lo. Ela pressionou os meus ombros, impedindo-me de sair da banheira. Eu chorei. Durante o exame de Matthew, continuei chorando. Depois que ele desistiu de puxar o tênis, rasgou com uma precisão de uma costureira cortando um tecido. E também rasgou a minha meia. Fez um corte na minha calça legging e puxou o tecido até o meu tornozelo. O anel ao redor do tornozelo sugeria que tinha sido preso por alguma algema, uma brasa que acabou queimando a pele, deixando-a escurecida e pustulenta, com estranhos pedaços embranquecidos. Matthew levantou os olhos visivelmente irado. Como isso foi feito? Satu me dependurou de cabeça para baixo. Ela queria ver se eu podia voar. Desviei os olhos sem entender por que se enfureciam comigo por coisas das quais eu não tinha culpa. Isabu pegou meu pé com delicadeza. Matthew ajoelhou-se na banheira com seu cabelo negro caindo na testa
e sua roupa se encharcando de água e sangue. Ele virou meu rosto e me olhou com um misto de orgulho e zelosa proteção. Você nasceu em agosto, não é? No signo de Leão? Ele disse com sotaque francês, e o sotaque Oxford praticamente desapareceu. Balancei a cabeça. Então, daqui pra frente, você será minha leoa, e só uma leoa lutaria como você lutou. Mas mesmo La Lionne precisa de proteção. Desviou os olhos para o meu braço direito. O ferimento tinha começado a sangrar no momento que me agarrei nas bordas da banheira. Você teve uma entorse no tornozelo. Nada grave. Depois o enfaixamos. Agora verei suas costas e seu braço. Matthew me tirou da banheira no colo e me pôs no chão, instruindo-me a não me apoiar no pé direito. Matthew e Isabu me serviram de apoio, enquanto ele cortava a calça e as minhas roupas íntimas. A simplicidade com que aqueles 3 vampiros pré-modernos olharam para o meu corpo me deixou estranhamente à vontade com a minha nudez. Matthew levantou a parte da frente do pullover encharcado, deixando à vista um arroxeado escuro que se estendia pelo meu abdômen. Cristo! Exclamou enquanto apertava os dedos do arroxeado acima do osso pélvico. E como que ela fez isso? Satu perdeu a cabeça. Comecei a bater os dentes ao lembrar de como voei pelos ares e da dor profunda que senti nas estranhas. Matthew enrolou a toalha à minha cintura. Vamos tirar esse pullover, disse com ar sombrio. Colocou-se atrás de mim e senti a espetada de um metal frio nas minhas costas. O que está fazendo? Virei-me ansiosa para ver. Satu tinha me mantido de bruços por horas a fios e era intolerável ter alguém atrás de mim, mesmo Matthew, e os tremores se intensificaram. Para com isso, Matthew, disse Isabu aflita. Ela não está aguentando. Uma tesoura caiu no chão. Está tudo bem. Ele se alinhou no meu corpo como um escudo protetor. Cruzou os braços no meu peito e me envolveu por inteiro. Vou começar a cortar pela parte da frente. Quando a tremedeira parou, ele começou a cortar o meu pullover. O frio nas minhas costas indicou que faltava pouco para aquilo acabar. Depois, ele cortou o sutiã e retirou a parte da frente do pullover. Isabu engoliu em seco, quando as últimas tiras do pullover desceram pelas minhas costas. Marie de mu Marie, murmurou Martin, um tanto assustada. O que foi? O que é que ela fez? O aposento oscilou como um lustre em um terremoto. Marta me girava para que a mãe visse. Ela expressou a dor e piedade. La sorcière morte, disse Marta baixinho. Ele já estava planejando a morte de outra bruxa. O sangue gelou nas minhas veias e minha visão turvou. Ele me manteve de pé. Fique comigo, Diana. Precisava matar Gillian? Solucei. Sim, a voz dele soou insensível. Por que não me deixou saber disso por outra pessoa? Satu disse que você invadiu meu apartamento e que tem me drogado com seu sangue. Por que, Marta? Por que não me contou? Porque tive medo de perdê-la. Você sabe tão pouco de mim, Diana. Sigilo, instinto protetor, matar se for preciso. Eu sou assim, Diana. Eu virei meu rosto para encará-lo, sem nada no meu corpo a não ser uma toalha enrolada na cintura. Cruzei os braços sobre o meu peito desnudo e minhas emoções oscilaram entre o medo e algo bem mais sombrio. Então você também vai matar Satu? Vou. Ele não se desculpou, nem se deteve em explicações e buscou meu rosto com olhos raivosos, frios e cinzentos. Você é muito mais corajosa do que eu. Já lhe disse isso antes. Quer ver o que ela fez? Perguntou-me pegando pelos cotovelos. Refleti por uns segundos e assenti com a cabeça. Isabu protestou brevemente occitano e Matthew a fez colar com um silvo. Ela sobreviveu a isto, mamã. Ver não vai piorar o quadro. Isabu e Martha desceram para pegar 2 espelhos, enquanto delicadamente Matthew enxugava meu peito com a toalha. Confie em mim, ele repetia cada vez que eu tentava me esquivar da toalha. As 2 mulheres voltaram com um espelho ricamente emoldurado, que ficava no salão, e um outro espelho bem maior, que só um vampiro poderia ter carregado até a torre. Martha pôs o espelho maior atrás de mim, enquanto Isabu e Martha seguraram o outro à minha frente, angulando-o de um jeito que eu e Matthew pudéssemos olhar as minhas costas.
As imagens não podiam ser das minhas costas. Eram as costas de outra pessoa. Parecia que a pele tinha sido descascada e tostada até se tornar um vermelhão azulado escuro. Isso sem falar nas outras marcas, símbolos, círculos. A lembrança do fogo eclodiu ao longo das lesões. Satu disse que ia me abrir da cabeça aos pés. Sussurrei hipnotizada. Mas guardei os meus segredos bem guardados, mamãe, como você me pediu. A última coisa que se refletiu no espelho, antes da escuridão me envolver, foi Matthew me amparando. Acordei mais tarde, outra vez perto da lareira do quarto. Eu estava sentada na beirada de uma poltrona cor de damasco, com a parte inferior do corpo ainda enrolada na toalha, curvada para frente com o tronco apoiado numa pilha de almofadas. Só conseguia ver meus pés e alguém aplicava um unguento nas minhas costas. Era Martha, com seu jeito enérgico, se distinguia dos toques frios de Matthew. Matthew, balbuciei girando a cabeça para vê-lo. O rosto dele apareceu. Sim, querido, o que é? O que houve com a dor? Fiz uma magia. Ele riu meio sem graça. Morfina, eu disse lentamente, lembrando da lista de medicamentos que ele tinha passado para Martha. Foi isso que eu disse. Todo mundo que padece muito de dor sabe que morfina e magia são a mesma coisa. Agora que você despertou, teremos que enfaixá-la. Ele olhou para Martha e explicou que a bandagem evitaria o inchaço e protegeria minha pele. A outra vantagem é que sustentaria os meus seios, porque eu não poderia usar sutiã tão cedo. Os dois desenrolaram metros e metros de bandagem cirúrgica ao redor do meu torso. Graças aos medicamentos, observei o procedimento com uma curiosa sensação de alinhamento. Uma sensação que se dissipou tão logo Matthew mexeu na maleta de médico falando em suturas. Na minha infância, um dia caí em cima de um espeto comprido que assava marshmallows e perfurei a minha coxa. O ferimento precisou ser suturado e fui atormentada por pesadelos durante meses. Falei do meu medo para Matthew, mas ele foi inflexível. Corte no braço é profundo, Diana. Não vai cicatrizar direito se não for suturado. Depois de tudo feito, enquanto as mulheres se preparavam para me vestir, Matthew bebia um pouco de vinho com as mãos trêmulas. Como não tinha nada que me vestisse rapidamente pela frente, Martha sumiu novamente e voltou com algumas roupas de Matthew. Elas me vestiram com uma das suas lindas camisas de algodão e deslizou como seda pelo meu corpo. Com muito cuidado, Martha ajeitou um cardigan de cachemir preto com botões forrados de couro, também de Matthew, ao redor dos meus ombros. E depois Isabu ajudou a vestir uma das minhas calças pretas. Só então, Martha me deitou nas almofadas do sofá. Basta trocar também, disse Martha, empurrando em direção ao banheiro. Depois de uma chuveirada, ele saiu do banheiro com uma cueca nova, enxugou rapidamente o cabelo preto perto da lareira e vestiu o resto da roupa. Se importaria se eu fosse lá embaixo por um instante? Perguntou. Martha e Isabu ficarão aqui com você. Achei que ele ia ao térreo para falar com o irmão e assenti, ainda sentindo os efeitos da poderosa droga. Enquanto Martha estava ausente, Isabu fez outra cochichiva numa língua que não era nem francês nem occitano. E Martha dava umas risadinhas. Elas já tinham retirado quase todas as roupas rasgadas e mais os panos ensanguentados do quarto quando ele voltou. Fallon e Hector o seguiam, balançando o rabo com a língua para fora. Os olhos de Isabu se estreitaram. Seus cães não podem entrar na minha casa. Fallon e Hector olharam para Isabu e depois para Matthew com visível interesse. Matthew estalou os dedos e apontou para o chão. Eles se deitaram na mesma hora com a atenção voltada para mim. Vão ficar aqui com Diana até partirmos, ele disse com firmeza, e a mãe não discutiu, se bem que soltou um suspiro contrariado. Matthew se recostou no meu lado, roçando levemente as minhas pernas. Martha colocou um copo de vinho à frente dele e estendeu uma caneca de chá para mim. Ela e Isabu se retiraram e nos deixaram a sós com os vigilantes cães. Minha cabeça vagou, tranquilizada pela morfina e pelos carinhos hipnóticos de Matthew. Repassei as lembranças para distinguir o real e do imaginário. O fantasma da minha mãe tinha aparecido realmente na solitária, ou tudo não passara de lembranças do tempo em que estivemos juntas
e que antecedeu a viagem que ela fez com o papai à África. Será que eu tinha inventado aquele mundo imaginário para lidar com o estresse? Franzi a testa. O que há, Malion? Ele perguntou com um tom de preocupação. Está sentindo dor? Não, só estou pensando. Concentrei-me no rosto de Matthew para afastar a névoa e me refugiar nas praias mais tranquilas e seguras dele. Onde eu estava? Em Lapierre, um velho castelo abandonado há muitos anos. Conheci Gerbert. Meu cérebro jogava amarelinha. Não se detinha muito tempo no mesmo lugar. Os dedos de Matthew paralisaram. Ele estava lá? Só no início. Ele e Domínico estavam lá quando chegamos, mas Satur dispensou. Ele tocou em você? Matthew se retesou. No meu rosto, eu tremi. Matthew, o Gerbert esteve com manuscritos nas mãos há muito tempo. Ele se vangloriou de como tinha conseguido na Espanha. O manuscrito já estava encantado naquela época. Ele escravizou uma bruxa para que ela quebrasse o encantamento. Quer mesmo falar disso agora? Eu também achei que era cedo para tocar no assunto e estava a ponto de dizer isso quando de repente tudo jorrou. Enquanto narrava as tentativas de Satur para me abrir e assim extrair a magia de dentro de mim, Matthew se levantou, arrumou a almofada e me aninhou em seus braços. Ele me manteve dessa maneira enquanto eu falava e quando eu não conseguia falar e quando eu chorava. Reprimiu as emoções quando contei o que Satur tinha falado sobre ele. Mesmo quando eu contei que mamãe sentou-se debaixo de uma macieira cujas raízes se espalhavam pelo chão de Lapierre, ele não me pressionou em busca de detalhes, embora tivesse centenas de perguntas na cabeça. Não contei a história toda. Omiti a presença do meu pai, as vívidas lembranças da história que minha mãe contou e a corrida que fizemos pelo campo atrás da casa de Sarah e Madison. Mas já era um começo, o resto viria com o tempo. O que vamos fazer agora? Perguntei por fim. Não podemos deixar a congregação faça mal a Sarah e a Em, e Marta e Isabu. Você decide, disse Marta bem devagar. Eu vou entender se você terminar. Espichei o pescoço para olhá-lo, mas ele evitou meu olhar e resolutantemente fixou os olhos na escuridão do lado de fora da janela. Você me disse que ficaríamos juntos por toda a vida. Nada vai mudar o que eu sinto por você, mas você não é vampira. Isso que aconteceu com você hoje, se você mudar de ideia sobre isso, sobre mim, eu vou entender. Nem mesmo Satur me faria mudar de ideia, e ela bem que tentou. Mamãe tinha razão quando me disse que você era aquele a quem eu estava esperando. Ela disse isso quando eu voei. Não era bem assim. O que mamãe disse é que Matthew era aquele a quem nós estávamos esperando. Mas a frase me pareceu sem sentido. Então troquei o nosso por eu. Você tem certeza? Absoluta. O ar angustiado de Matthew se dissipou um pouco. Ele curvou para me beijar, mas recuou. A única parte do meu corpo que não estão doendo são os lábios. Afinal, alguém precisava me lembrar que havia criaturas no mundo que podiam me tocar sem me causar dor. Ele roçou levemente os lábios nos meus, com um hálito impregnado de cravo e canela. O beijo afastou a lembrança de Lapierre e pude fechar os olhos por um breve instante e descansar em seus braços. Mas a urgência de saber o que aconteceria depois me fez retornar ao estado de alerta. O que fazemos agora? Perguntei de novo. Isabu está certa. É melhor ficarmos com a sua família. Nenhum vampiro poderá lhe ensinar como fazer magia, e essas bruxas não a deixarão em paz. Quando? Depois de Lapierre, me senti estranhamente feliz em deixar as decisões para ele. Matthew se agitou visivelmente feliz pela minha cumplicidade. Nós vamos de helicóptero com Baldwin até Lyon. O avião dele está lá, abastecido e pronto para decolar. Satur e as outras bruxas da congregação levarão um tempo para chegar aqui, mas certamente chegarão. Ele disse com ar sombrio. Isabu e Marta estarão a salvo em Septur sem você? A risada de Márcio retumbou dentro de mim. Elas estiveram presentes em cada conflito armado da história. Nunca se abalariam por causa de um bando de vampiros caçadores e um pouco de bruxas inquisitoras. Mas tomarei algumas providências antes de partirmos. Você descansaria um pouco se Marta ficasse aqui? Eu preciso arrumar minha mala. Marta pode fazer isso. Isabu poderá ajudar se você deixar.
Assenti com a cabeça. O retorno de Isabu ao quarto era uma ideia surpreendentemente reconfortante. Matthew me acomodou outra vez nas almofadas com ternura. Chamou por Marta e Isabu e, com um tom suave, ele deu voz de comando aos cachorros para que ficassem aos pés da escada, onde eles assumiriam a mesma posição dos leões da entrada da biblioteca pública de Nova York. As duas mulheres entraram em silêncio no quarto e seus cochichos se tornavam um suave pano de fundo sonoro que me fez dormir. Quando acordei algumas horas depois, Martha se curvava perto da lareira para colocar uma lata dentro da minha velha mochila, que já estava cheia. O que é isso? Esfreguei os olhos. Seu chá, uma caneca por dia, lembra? Lembro. Repousei a cabeça nas almofadas. Muito obrigada por tudo, Martha. Ele a ama, sabe disso. A voz dela soou mais rouca que o de costume. Sei disso, Martha. Eu também o amo. Hector e Felo viraram a cabeça, atentos a um ruído na escada fraco demais para ser ouvido por mim. A silhueta escura de Martha apareceu. Ele se aproximou do sofá, examinou meu corpo, tomou meu pulso e balançou a cabeça em sinal de aprovação. Depois me pegou no colo, como se eu fosse uma pluma, e quando me carregou escada abaixo, me dei conta de que a morfina me deixara apenas uma desconfortável pontada nas costas. Hector e Fallon formaram retaguarda da nossa pequena procissão. O fogo da lareira iluminava o estúdio de Matthew, projetando sombras nos livros e objetos. Ele cravou os olhos na torre de madeira e silenciosamente se despediu de Lucas e Blanca. Nós voltaremos, assim que pudermos, prometi. Ele sorriu, e o sorriso não se estendeu aos olhos. Baldwin nos aguardava no saguão. Hector e Fallon se enrolaram nas pernas de Matthew, impedindo a aproximação de qualquer um. Ele teve que dar a voz de comando para que Isabu se aproximasse. Ela pousou as mãos frias nos meus ombros. Seja corajosa, minha filha, mas escute o Matthew, aconselhou, enquanto me dava um beijo em cada face. Desculpe-me por ter trazido tantos problemas para sua casa. Esta casa já viu coisas bem piores, ela disse antes de se dirigir para Baldwin. Avise-me se precisar de alguma coisa, Isabu. Baldwin beijou-a nas faces. Está bem, Baldwin, boa viagem, murmurou enquanto ele saía da casa. Deixei 7 cartas no estúdio do papai, disse-lhe Matthew depois que o irmão saiu. Alain vem pegá-las. Ele sabe o que tem que fazer. Isabu assentiu com olhos iluminados. E assim tudo começa outra vez, sussurrou. Seu pai ficaria orgulhoso de você, Matthew. Ela pegou o filho carinhosamente pelos braços e carregou a mala dele. Caminhamos pelo gramado do castelo, uma fila de vampiros, cães e uma bruxa. As hélices do helicóptero começaram a girar lentamente quando nos aproximamos. Matthew me pegou pela cintura, me colocou dentro da cabine e depois entrou. O helicóptero decolou e sobrevoou o castelo iluminado por um instante, antes de se dirigir para o leste, onde as luzes de Lion eram visíveis no escuro céu do amanhecer. E assim terminamos mais um capítulo desta saga. Finalmente descobrimos o que aconteceu com Gillian. Foi de arrasta para cima. Obrigada, Matthew. E agora, como será que ele vai se vingar de Satu? Será que Diana vai ser um empecilho para essa vingança? Será que ela vai ajudar nessa vingança? O que será que eles vão fazer com esse manuscrito Ashmole 782 que praticamente ficou 3 capítulos esquecidos? Quero saber a teoria de vocês também. Só eu que estou falando minhas teorias aqui não vale. É injusto. E é isso, gente. Isso é tudo por hoje. Muito obrigada por ter lido comigo mais esse capítulo desta saga maravilhosa. E te vejo no próximo vídeo que sai amanhã. Continuem fortes, acreditando no amor como o Matthew. Beijos, até lá. Fui! As bruxas me trancaram aqui.